E se o Instagram acabasse amanhã? Você realmente aposta todas as suas fichas em uma única rede social? Hoje nós vamos conversar sobre como estabelecer uma presença sólida e diversificada para o seu negócio. Inspira. Respira e não pira. Sejam bem-vindas, amouras, a mais um episódio desse podcast que a gente ama tanto fazer e esperamos que vocês amem tanto escutar também. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre estratégia omnichannel. Que danada é isso? Como é que você consegue fazer isso dentro do seu negócio? Mas antes, eu vou pedir para a Kel fazer aquilo que vocês já estão acostumados desde a primeira temporada. O que, Kel? E isso que eu vou fazer tem totalmente a ver com o nosso assunto de hoje. Então, amadas e senhoras, amouras, já curtam, compartilhem com outras amigas empreendedoras ou não empreendedoras, né, Rai? O assunto é sempre Vale tudo. bem-vindo. Comentem, deixem a opinião de vocês. Isso é muito importante para a gente. Estamos aí no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Threads. Enfim, procurem que vocês vão No achar. Deezer. Estamos em todos os lugares, é só você procurar, meu amor. O que você acha? Bem, esse assunto é um assunto que tem um nome difícil, mas eu diria que o conceito dele é relativamente básico, né, Kel? É sobre estar posicionado, estar com a sua presença em mais do que uma rede social. A gente falou, eu acho que a gente chegou em algum episódio falar sobre isso na primeira temporada rapidamente, né? De a importância de não depender de uma rede social só, mas óbvio, começar com o que você consegue fazer. É sempre bom a gente lembrar desse detalhe. Mas essa presença, digamos assim, em mais de uma rede social, ela é muito interessante para que você não fique dependente, né? Quantas vezes aí o Instagram já caiu, eu estava olhando aqui para baixo para a nossa pauta e eu percebi que meu iPad vai descarregar. Eu já vou conectar o carregador aqui e aí eu perdi a linha de raciocínio. Entendeu? A coisa é muito Deixe ela. disléxica. Vai para todos os lugares. Deixe ela, que a dislexia dela tá atacada. Ai, Jesus, mas bem, eu voltando aqui ao que eu estava falando, eu acho que muita gente lembra que o Instagram já caiu algumas vezes, né? Tiveram quedas mais sérias, tiveram quedas mais pontuais, momentâneas, rápidas, mas o Instagram ele já caiu algumas vezes. E se você só depende do Instagram, como é que ficou o seu coraçãozinho quando isso aconteceu? Né? Foi palpitante. Como é que foi o rolê? Eu lembro que mesmo já sendo profissional da área, já sabendo da importância, a primeira vez que a gente teve a super queda do Instagram, eu ainda ia fazer o meu site. E eu me desesperei, porque eu não ia ter como me comunicar, né? E aí, assim, foi o Instagram caindo e eu fazendo meu site simultaneamente para que não tivesse mais dor de cabeça, assim, mais problema, e saber que tem uma forma do meu cliente me encontrar, né? Pois é, pois é. E isso que você falou, Rai, já traz o primeiro gancho aqui para a nossa pauta, que é sobre justamente a relevância, né? Por que estar nas redes sociais? Será que a gente ainda está num tempo de perguntar se, ou nós já estamos no tempo de perguntar quais? Porque Honestamente, eita, desculpa, o delay, vocês sabem, ó, recado que a gente não deu aqui, né, de início.
Estamos gravando em casa, um avião passa em Kel, Panda late aqui, que ela tá na adolescência. Aí uma obra, o homem da obra ali gritou agorinha, traz o isopor, entendeu? Então temos também o delay. Tem hora que a gente fala meio que uma por cima da outra, porque por causa do delay a gente não consegue ver onde é que a outra terminou e começou. Então, assim, vocês já conhecem o esquema, quem tá com a gente desde a primeira temporada já sabe como é que funciona. Paciência e calma no coração. Pois é, isso vai amenizar no dia que nós gravarmos uma temporada em estúdio, né? Nossa primeira temporada em estúdio. Quando será? Aceitamos patrocinadores, já perdemos quais? Usaflex, iFood, que ouviu os episódios anteriores, sabe muito bem. Não, e só nessa temporada, né? Os dois, assim, logo de cara, nos 2 primeiros episódios da temporada, a gente já perdeu o patrocínio de iFood e Usaflex. É por isso que a gente já começa pedindo para vocês, amores. Curtam, compartilhem, sigam, porque a gente depende de vocês, né? Se a gente for esperar por patrocínio, falando aqui das marcas das empresas, a gente tá lascada. Mas enfim, enfim. O gancho é o seguinte, né? Será que eu preciso estar? Enfim, você precisa estar, tá, amada? Amoura, senhora. Você precisa estar, todas nós precisamos estar. A gente sempre gosta de dizer, né, Rai? É uma frase que Rai traz muito aí na comunicação dela, de que ninguém tem que ir nada. Mas nós, como empreendedoras, mulheres estratégicas, líderes dos nossos negócios, sabemos que fazemos o que precisa ser feito. A gente gosta, Rai, de produzir conteúdo? Não. A gente gosta de ter um monte de rede social para o nosso negócio? Não. Se a gente pudesse, a gente ficava na caverninha com nossos livros, nossos clientes e nosso negócio rodando? Sim. Mas nós vivemos nesse mundo e esse mundo tem as redes sociais, esse mundo tem a internet e o nosso cliente está lá. Isso é o mais importante. Exato. Então, as redes sociais, elas são sim um grande veículo de comunicação. Não significa que toda a sua venda vai acontecer através da rede social, que você vai ganhar 1 milhão de seguidores do dia para a noite e que esse 1 milhão de seguidores vai comprar de você. O buraco é muito mais embaixo. E se você acompanha a gente desde a primeira temporada, você sabe muito bem qual a visão que a gente tem de negócios e de internet, mas elas são sim necessárias. Feito toda essa ressalva, elas são sim necessárias. É importante a gente estar nela justamente por essa questão da visibilidade, né? Do cliente encontrar a gente lá, poder conhecer um pouco do nosso trabalho, olhar nossos bastidores, ter um contato mais próximo e lembrar de nós, porque se eu não estou, mas o meu concorrente, né, entre várias aspas, que vocês também já devem saber a visão nossa sobre concorrência aqui, mas o meu concorrente e os meus pares estão, poxa, eles vão ficar mais fortes na lembrança de marca dos meus clientes. Tô certa ou tô errada, Rai? Certíssima, arrasou, deu um show, porque é exatamente isso. A gente precisa ali constantemente lembrar o nosso cliente da nossa existência. E nesse aspecto, a rede social ela é muito importante. Ela é muito relevante. A gente fala muito sobre usar a rede social para alcançar novos clientes, mas a gente às vezes esquece de que esses clientes às vezes já estão ali e nós precisamos nos relacionar com eles, né? Até porque, como o Kel vive dizendo, venda é relacionamento. E aí é onde eu acho que vale a gente já entrar num outro ponto, que é o da consistência, Kel. É estar nessas redes sociais, é estar nessa dinâmica, mas também de uma forma que a gente consiga, que nós consigamos ser consistentes nessas ações, né? Porque também não adianta você ter 40 redes sociais e não fazer nada em nenhuma delas, porque você não está sendo visto do mesmo jeito, não é só porque você tem o seu nomezinho lá que já serve. Eu acho que a gente já fez um episódio que é falando sobre em quais redes sociais está, o porquê é interessante, ou como usar, mas acho que a gente vai relembrar isso aqui durante esse episódio. Eu acho que é importante a gente relembrar. Mas sobre essa questão da consistência,
é muito importante a gente ter consciência. Quais são as nossas demandas como negócio? Como essa consistência de estar em mais de uma rede social pode afetar essas demandas? Como é que eu posso contornar essas redes sociais afetando as demandas, sabe? Eu digo muito para as minhas mentoradas de Ainda Ressurgir o seguinte: defina um dia e uma hora para você produzir conteúdo. Defina ali, gente, uma frase que já me salvou várias vezes. Isso também é o seu trabalho. Por mais como o Kel falou, a gente quer ficar quietinha, só atendendo os clientes, só fazendo as coisas internas e etc. Mas estar na rede social também é o nosso trabalho, né? Então, defina ali. Não, tal dia eu tenho minha sexta-feira, ela é exclusiva para demandas internas da empresa. Desde emissão de nota fiscal a produção de conteúdo. Acontece toda sexta-feira. Às vezes acontece um pouco mais para frente, às vezes acontece um pouco antes, mas no geral eu defino um dia específico e aí eu não faço nenhum agendamento nesse dia, minha agenda é fechada, porque aquele dia é o da empresa, tal qual eu tenho o dia das minhas mentoradas. Então, é justamente para facilitar esse processo de consistência, para manter a visibilidade legal em mais de uma rede social. Defina um dia, um horário, sente a sua bunda na cadeira e vá produzir conteúdo. Ai, Rai, mas eu não sou assim. Eu não consigo. E eu sei que esse aqui é um papo de um outro vídeo, talvez de produção de conteúdo, de novo, que a gente vai fazer, Kel. Mas eu lembrei aqui rapidamente de uma conversa que eu tive com uma mentorada recentemente. Que eu disse a ela: como é que você está fazendo esse processo de sentar e produzir? Como é que você está fazendo no pré? Porque a gente não começa a produzir conteúdo só quando a gente senta. A gente começa no pré. Aí ela, como assim? Eu disse, porque olha, dá para você, num dia, vai fazer um trabalho externo, você pode filmar tudo. Quando você vai sentar para produzir conteúdo, você já tem o conteúdo. Você não precisa, pensar no que ainda vai fazer, ir lá, executar para poder postar, porque não vai funcionar dessa forma. Né? Foi visitar um cliente, foi fazer alguma coisa, grava em 2023 para 24. Gente, eu tô meio dodói. Em 2023 para 2024, eu coloquei como uma meta, é muito engraçado quando eu vou ver minhas metas pessoais lá, de gravar vários momentos do meu dia. Literalmente tem lá, gravar vários momentos do meu dia. E aí, isso me dava, querendo ou não, coisas o suficiente para produzir o conteúdo quando eu precisava. Quantas e quantas vezes eu precisei fazer vídeo? Um quadro que eu tenho muito na minha rede social, que eu tenho no meu Instagram, é o Diário da Mentora. Quantas e quantas vezes eu precisei... tem que editar o Diário da Mentora. Eu fui lá na minha galeria e saí puxando todos os pedacinhos que eu tinha gravado ao longo do mês e somei ali. Então, a produção de conteúdo, para fechar esse parênteses, não é só na hora que você senta, é todo pré e todo pós também. E para que você mantenha a consistência dentro das redes sociais, você precisa ter isso em mente, né, Kel? E eu diria que eu não quero fechar esse parêntese, porque o que eu vou falar está muito ligado ao que você acabou de falar. Porque eu acredito que um dos pontos mais importantes para a gente conseguir ser consistente na produção de conteúdo é justamente você saber por que você está fazendo aquilo. Qual é o seu objetivo com aquilo? Isso. Porque, principalmente, a dinâmica das redes sociais, ela está mudando cada vez mais. Se você não tem um objetivo definido, se você não sabe o porquê você faz aquilo, para quem você faz aquilo, você desiste, porque não é uma coisa que vai te gerar um resultado imediato. É muito difícil isso, sabe? Porque a rede social, a internet, ela acelera a gente, principalmente nesse quesito do tempo do resultado. E muitas pessoas acham que vão começar a criar hoje, amanhã, depois já vai ter um resultado bombástico. E não é assim. As variáveis são imensas, os contextos são super diferentes. E quando se fala em negócio, é mais diferente ainda. Né? A gente vai entrar aqui na questão de quais redes sociais escolher,
Mas eu diria que antes até disso, essa questão do objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Onde é que eu quero chegar? Por que criar conteúdo vai ser importante para mim? E assim, não pensem que a gente está falando aqui, nossa criação de conteúdo é perfeita, não, porque não é. Rayane sabe, ela me mentora dentro da Ressurgir, nós somos parceiras de negócios, e ela sabe que eu, no final do ano passado, no final não, segundo semestre inteiro do ano passado, minha produção de conteúdo estava quase zero, praticamente zero. Porque muitas coisas estavam mudando dentro do meu negócio, dentro de mim como pessoa, né? Eram muitas definições, muitas coisas acontecendo e estava mexendo até na minha disposição para criar conteúdo. E não só a disposição, porque quando a gente faz alguma coisa, a gente não faz só por motivação. Mas era até na minha criatividade, até sabe o que é que eu vou colocar e me sabotando. Então, tudo isso acontece com a gente, acontece com todo mundo. Não acho que porque a gente tá aqui bem bonitinha com esse microfone dourado falando, que nós já chegamos no auge da iluminação, né, e no desenvolvimento. Por que não? Ainda acontece algumas dessas coisas, mas como nós sabemos qual é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar com os nossos negócios, fica um pouco mais fácil voltar para o caminho, né, Rai? Exatamente. Entender isso é fundamental até para que você entender o seu objetivo é fundamental até para que você entenda o seu cliente. Cara, é o terceiro episódio dessa temporada e é a terceira vez que a gente fala sobre a importância de entender o cliente. Não a terceira vez, que a gente falou isso várias vezes nos outros episódios. Mas, assim, sim. Veja, todo episódio a gente está falando a mesma coisa. Entender o seu cliente. O que é que o seu cliente gosta? O que é que ele come? Onde é que ele vai? Com quem ele se relaciona? Como ele gosta de algo? Como ele quer que algo seja feito? O que é que ele entende? É muito engraçado, porque aqui a gente entra num assunto relativamente polêmico. Toda vez que eu olho para cima, é que eu estou tentando pensar se eu vou realmente falar isso. Se eu vou realmente entrar na polêmica. Vai. Queremos polêmica. Mas toda vez que eu entro nesse ponto, eu lembro das clássicas fichas que às vezes a gente recebe de como montar a sua persona ideal, o seu cliente ideal. Então, deixa eu te contar, o buraco é muito mais fundo. Você precisa entender literalmente qual a geração o seu cliente faz parte. Porque quando você entende qual geração o seu cliente faz parte, você consegue entender quais redes sociais ou locais da internet ele vai ter melhor e maior acesso. Quando você entende isso, você vai entender, poxa, tá bom, então de acordo com os objetivos do meu negócio e das minhas aptidões, aonde é que eu posso estar de forma estratégica? Aí quando você entende isso, você entende como você vai produzir um conteúdo. Aí você entende como fazer esse conteúdo, aí você consegue ter constância e consistência para fazer esse conteúdo. Veja, tudo começou no cliente. Tudo começou em realmente no estudo profundo do cliente, né? Então eu acho que aqui vale a pena a gente, eu acabei já entrando na parte de quais redes sociais usar, onde está, etc. Mas é porque aqui vale a pena a gente realmente olhar por esse lado. O que é o meu cliente, onde é que ele está, onde é que ele vai, com quem ele dorme, com quem ele acorda, o que é que ele faz no dia de semana, no fim de semana, de manhã, de tarde, de noite, até a hora que ele vai no banheiro. Às vezes é importante. Mas então. E cria uma intimidade, É! Mas assim, eu diria que já respondendo essa pergunta, provavelmente vai vir, né? Então, qual rede social eu escolho? Eu diria isso. Primeiro, entenda o seu cliente, não só baseado naquelas fichinhas que era dada antigamente para você botar uma belíssima foto, um nome, a idade só. Não. Qual é a etnia dele, qual é a orientação sexual, qual tudo. O tipo da família, a estrutura familiar. Aí, assim, a última coisa que você escolhe é o nome e uma foto, meu filho. Mas até lá, tentando quais são os objetivos, quais são as dores, quais são os desejos, quais são os interesses deles, quais são as habilidades para que você consiga entender como habilidades suas podem se relacionar com as deles, para que você gere uma conexão.
falei. Mas é realmente tudo isso. E primeiro ponto. Eu acredito que esse movimento da internet, de negócios na internet, as pessoas acabaram, não é nem simplificando, é tornando simplórios conceitos muito importantes. Não é simplificar, porque sim, a gente precisa simplificar conteúdos, não, né, para adaptar para a linguagem da rede social que a gente está, da internet que a gente está, e até para a linguagem aí ali do nível de consciência que a nossa persona está. Mas simplificar, eu acho que é diferente de tornar medíocre, de tornar simplório. E eu acredito que foi isso que fizeram com muitos dos conceitos básicos do marketing e dos negócios, né? Então a gente está aqui para tirar desse lugar, já vou inventar uma palavra que não existe, mas para tirar desse lugar e trazer vocês para esse entendimento real de como é que a coisa de fato acontece. Eu dei uma parada. Eu tinha. Calma, não, eu tinha. Tu percebeu? Eu dei uma parada aqui para uma galera gritando aqui na rua, minha gente. Pelo amor de Deus. O pior é que eu escutei, eu tava com o microfone mutado porque tava um barulho de concreto. E é sobre isso. É sobre isso. Mas, assim, vou completar então, né? Apesar de terem tornado simplórios alguns conceitos, é importante a gente entender também que no começo, principalmente em relação à persona, você não vai ter tudo isso logo assim de cara. Né? É difícil você ter todas essas características, todo esse perfil muito bem redondinho, muito bem desenhado. E eu arrisco dizer que é uma coisa que você vai sempre estar revendo, revisando, Sim, atualizando. sim. Porque, como o Rai falou, venda é relacionamento. Você constrói um negócio para servir pessoas. E você precisa estar em contato com essas pessoas para conhecê-las melhor e para refinar, aprofundar esse relacionamento. E no que a gente aprofunda esse relacionamento, o que é que acontece? Você vai descobrindo mais coisas sobre a sua persona. Né? E aí você vai incrementando as suas estratégias para ter uma comunicação cada vez mais refinada com a sua persona, para que essa comunicação atinja aquele seu objetivo. Né? Então, na criação de conteúdo, tem essa dança também. Se você tem aqui um perfil mais ou menos traçado da sua persona, você começa a criar esse conteúdo em determinadas plataformas, você precisa ter essa paciência de analisar esse conteúdo e ir entendendo onde é que a persona engaja mais, o que é que ela mais gosta, o que é que atrai mais, como é que ela interage, para você ir lapidando essa produção. Eu diria que é quase, Kel, como treinar um AI. Porque o treinamento da AI que a gente falou lá é essa coisa de ir alimentando, de ir lapidando, de ir corrigindo e etc. E é a mesma coisa quando você está produzindo conteúdo. É quase um treinamento de AI, porque você posta um conteúdo, aí você faz ali uma avaliação, né? Eu costumo fazer uma avaliação dos meus conteúdos no fim de cada semana. Eu tendo a postar 3 conteúdos por semana. Isso acontece sempre? Não. Mas eu tendo a fazer isso. Então, ou eu posto ou eu avalio no fim de cada semana, ou eu avalio depois de uns 15 dias, a depender da quantidade de conteúdo que eu coloquei, mas eu paro, eu avalio, eu olho, opa, esse aqui foi melhor, esse aqui foi pior, e por que esse aqui foi melhor? Por que esse aqui foi pior? E se são conteúdos parecidos, por que esse performou melhor? Porque esse. Entende? Então a gente precisa fazer isso para também ir ajustando ainda mais o nosso processo frente ao nosso cliente. Exatamente, exatamente. E essa questão que você falou, Rai, é muito importante de conhecer o cliente e a questão da geração, né? Nós hoje temos diversas redes sociais e cada rede social tem sua estratégia, cada rede social tem sua linguagem. E para cada rede social você vai usar dentro do seu negócio ou não,
né, com um direcionamento diferente e principalmente olhando para essa questão. Onde é que o meu cliente está? Ele está em todas? Ou ele está só no TikTok? Ou ele está só no LinkedIn? Ou ele está só no YouTube? Eu até, Kel, diria que se ele tiver em todas, mas quais são? Acho que a segunda pergunta estratégica é quais são as mais estratégicas para eu me fazer presente? Para eu colocar o meu negócio, sabe? Como é que, em qual eu consigo comunicar melhor o meu trabalho? Isso. Qual é mais efetiva para o meu tipo de negócio, né? Para aquilo que eu vendo. E qual é mais efetiva também para o meu tipo de negócio e para as minhas aptidões. Eu estava lembrando agora há pouco que numa das sessões da Ressurgir, teve uma mentorada minha que fez assim, eu abri uma conta no TikTok. Eu disse, que massa, que bom. Mas o pior que é a minha pior forma de produção. Eu sou péssima em vídeo. E aí eu fiz tipo, tudo bem, que bom que você sabe e que você é consciente que você precisa melhorar, que dá para trabalhar e etc. Mas assim, não vai dar para fazer o TikTok agora, né? Então, qual seria a nossa próxima opção? E aí, no final das contas, no frigir dos ovos, como diria a vovó, chegamos à conclusão de que o segundo lugar que era interessante para ela ter um posicionamento além do Instagram era o Google Meu Negócios, que é uma rede social, mas que é, inclusive, bem deixada de lado, sabe? Bem despachada. Mas o Google Meu Negócios era muito importante para ela. A terceira opção dela vai ser o LinkedIn. E aí sim ela chega no TikTok. A gente desenhou esse caminho da comunicação dela. Então, entender aonde o seu cliente está e aonde você tem aptidão, veja, como adulta responsável, dona do próprio negócio, ela sabe que ela precisa melhorar a comunicação em vídeo. Mas se ela não tem esta liberdade ainda, esta aptidão ainda, ela vai fazer o quê? Então é uma tragédia para mim. Ficar parada é que não vai. Ficar parada é que não vai. Ficar parada é que não vai, entendeu? Então, acho que esse é um outro ponto que vale a pena. Os Gen Zs vai ser muito mais fácil você encontrar no TikTok. Mas no caso dela, o público dela é boomer ou millennial. Então é mais fácil deles procurarem ela no Google, é mais fácil deles procurarem ela no Instagram, no LinkedIn. Então, veja, é realmente o entendimento de qual é a geração, porque, como eu disse, o Gen Z não está mais no TikTok, os alfas também. Aí millennials e millennials, eles estão meio que ali em Instagram, pegam um pouco de TikTok, mas também estão bastante no LinkedIn. Aí a gente tem os boomers vão para o Google, pesquisar no Google, né? É muito engraçado, foi muito engraçado essa minha quebra de expectativa recentemente, não, já faz mais de um ano. Quando eu fui pro show da Taylor, eu fui com uma Gen Z. E eu fiquei chocada quando ela foi procurar uma coisa no TikTok, uma localização. E eu fiquei tipo, como assim, amiga? Como assim? Então, assim, entender qual a geração, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas dão importância, mas qual a geração do seu cliente faz com que você consiga entender aonde você pode estar estrategicamente com o seu negócio. Exatamente. Que não é para estar em todo canto. Não. A não ser que você tenha uma equipe gigante, dê para estar em todos os lugares, com estratégias diferentes, etc. e tal. E assim, não se prender também a essas definições, porque essas definições elas mudam assim como as redes sociais mudam constantemente. Porque lembra do que a gente estava falando no outro episódio? Muitas pessoas estão migrando, por exemplo, do Instagram para o TikTok. Pessoas que são também produtoras de conteúdo, mas que em algum ponto elas podem ser suas clientes, dependendo daquilo que você vende. Sabe uma coisa, Kel, que eu vi uma thumbnail do YouTube hoje de manhã, antes da gente entrar, e eu disse, putz, isso vai virar um episódio do podcast. Estamos voltando à era dos blogs. E aí, esses episódios de agora estão todos se conectando, porque isso tem relação lá com o primeiro episódio, quando a gente falou de tendência, de nostalgia e etc. É o multiverso do Pod Inspira.
Sim. E aí, voltando aqui ao que eu estava falando, e eu vi uma thumbnail que dizia assim, blog 2025, e o título do vídeo era Sim, vale a pena. Então, o que é que eu comecei a notar? A blogueira que mora em mim ficou completamente feliz, né? Porque eu comecei aí. Eu era blogueira, eu não era influencer, eu era blogueira. Mas o que é que eu comecei a notar? Essa observação das tendências faz muito sentido para isso. Mas as pessoas, elas estão também, de certa forma... Cara, é só a gente relacionar, Kel, que com a Gen Z a gente teve uma queda absurda no consumo de álcool e drogas. Por outro lado, com a Gen Z, a gente teve uma alta, novamente, nas doenças infecciosas, como a AIDS, por exemplo. Então, pois é, complicado. Mas é só a gente notar... eu esqueci de onde eu peguei essa raciocínio do blog. Mas é só a gente notando tudo isso que é que eu percebo. Não tem exatamente uma rede social que é melhor ou pior. Eu também tenho visto o crescimento da newsletter, né? Do processo de você receber e-mailzinho de alguém no seu e-mail. Então, eu acho que a gente tem que pensar por esse lado quando a gente vai fazer essa produção de conteúdo. Aonde está, qual é a minha aptidão, como é que eu posso me conectar, mas é onde está naquele momento, que foi o que eu veio pegando, né? Tem gente migrando do Instagram para o TikTok. Pode ser que hoje esteja no Instagram, amanhã talvez no TikTok, mas talvez depois de amanhã, com o blog voltando, no blog. Exatamente. Então é realmente, por isso que também não dá para a gente doidar o cabeção, porque, né, mudando o tempo inteiro. Mas a gente sempre observar mercado, observar a tendência para entender para onde a gente vai caminhar com a estratégia do nosso negócio. Pronto. E fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades, né? Porque tudo bem, não vamos depender de uma única rede social, né? Vamos olhar ali para o perfil, para a linguagem de cada rede, ver o que é que se adequa mais ao perfil da nossa empresa, das nossas habilidades, das nossas aptidões, onde é que o nosso cliente está. Não criar expectativas, né? A gente já falou sobre isso aqui, reais em cima do desempenho da rede social, achar que porque abriu um perfil em tal rede social vai vir um caminhão de compradores para o seu negócio, mas fazer as coisas agora foi eu que perdi o raciocínio, mas acho que eu estava falando disso, não foi? Fazer as coisas as coisas de um jeito que cabe dentro da nossa rotina, do que é possível a gente fazer hoje. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, porque eu convivo bastante comigo mesma e eu sei da minha realidade, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de conteúdo, de criar conteúdo, eu gosto de aparecer, eu gosto de falar. Só que assim, é humanamente impossível eu, sozinha, tá criando conteúdo para várias redes sociais, editando para várias redes sociais, escrevendo para várias redes sociais, mantendo a mínima qualidade. Então, o que é que eu faço hoje? Eu adoro coisa bonita, organizada, coisa harmônica, sabe? Eu gosto, acho lindo. Eu queria muito que não queria muito, não, né? Mas seria maravilhoso se eu tivesse um perfil no Instagram muito bonito, com tudo no lugar. Mas não vai acontecer, não vai rolar, né? Então, eu faço o que é possível para mim, o que está dentro das minhas possibilidades. Hoje eu venho me encontrando na criação de conteúdo centrada em duas redes principais: o WhatsApp o Instagram e o TikTok. E aí eu tô vendo no meu dia a dia, na minha dinâmica de criação, como é que eu consigo fazer isso da melhor forma possível. Né? E aí, se eu for também ficar olhando para fulano faz melhor do que eu, fulano faz desse jeito e eu tenho que fazer também, eu não vou criar nada. Então eu decidi olhar para o que a gente falou no começo, para o meu cliente,
para as minhas possibilidades e minhas habilidades e para a minha realidade. E fazer o que é possível fazer no momento. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente já passou um pouco desse ponto, mas é como eu não queria te interromper, mas eu lembrei de uma coisa. Teve uma influencer que eu acompanhei, que ela é uma influencer que ela fala sobre reformas de casa. Ela tem uma casa que é dela, ela ganhou essa casa de herança do padrasto, que na verdade era um pai para ela, enfim. Ela tem 2 filhas autistas e ela é mãe solo. Então, ela produzia conteúdo na rede social sobre um pouco da coisa de mãe, etc. Ela já estava produzindo há cerca de uns 6 anos. E aí, quando ela resolveu reformar essa casa, ela faz faculdade de design de interiores e ela resolveu reformar a casa dela por ela mesma. Óbvio que quando preciso, o auxílio de profissionais técnicos relevantes, interessantes, como engenheiro, como arquiteto e etc. Mas ela resolveu reformar ela mesma cada cômodo da casa. E aí eu achei muito engraçado que nesses vídeos de reforma ela viralizou. E ela foi batendo, ela saiu de 10 mil seguidores para 270 mil seguidores em um período de menos de um mês. Eu acho que quase todo dia ela comemorava, tipo, 10 mil seguidores a mais. E aí, depois de um tempo, ela caiu num lugar muito complicado e ela sumiu por um tempo das redes, ela voltou pela cobrança dos seguidores do tá, tu já viralizou, e por que tu não reformou a casa inteira ainda? Por que tu ainda não finalizasse tal cômodo? E aí, quando ela voltou, ela disse: eu caí nesse lugar e a minha coisa era. Eles não entendem que só porque eu viralizei eu não tenho dinheiro para tudo. E a gente entra nesse ponto do. Não é porque você viralizou, se você um dia já viralizou com a sua rede, que você vai estar vendendo para todo mundo. Não coloque todas as suas expectativas de venda dentro de uma rede social, porque não acontece. Sabe? E foi isso que me chamou a atenção. Eu trouxe esse caso justamente porque ele estava falando: não vai vir chegando, você vai abrir num dia o perfil e no outro dia vai chegar 80 pessoas comprando tudo seu. Não, porque não é assim que funciona, sabe? E a gente não tem noção dessa realidade. Eu tenho essa sensação. O brasileiro não tem noção dessa realidade. Não é porque viralizou que só por causa disso está rico agora. Só por causa disso fechou todas as parcerias com marcas famosas e está derrubando e construindo uma casa nova. Sabe? E aí ela trouxe um outro ponto que foi. E outra, mesmo que eu tivesse muito dinheiro, eu não quero que ninguém reforme a minha casa. Eu quero reformar a minha casa. Então também bate num lugar muito de propósito com o que você quer fazer. Então, enfim, eu estou contando essa história só para relembrar e reforçar esse ponto de que não é porque você está bombando numa rede social que você vai fazer todas as vendas para todo mundo, tá certo? E entenda onde o seu cliente tá, tenha calma e parcimônia com você no processo de produção. É isso. Eu acho que arrasou. Eu acho que arrasou muito. Pois eu espero que as amouras comentem aqui embaixo, principalmente, como é que elas enxergam isso, né? Qual rede social elas estão, qual rede social o negócio delas de repente pede que elas estejam e como tem sido essa dinâmica. Porque, como a gente falou lá atrás, nos episódios que a gente soltou antes, né? Essa dinâmica ela muda muito rápido. A gente tem chegada de inteligência artificial que mexe também nessa produção de conteúdo, que mexe na forma como as pessoas consomem conteúdo, né? Então, como é que tudo isso está impactando os nossos negócios? Eu acho que tanto nesse tema quanto em vários outros temas é importante demais isso que a gente tenta promover aqui, que é essa troca de experiências, né? Essa troca do que é que está acontecendo contigo, como é que está rolando para você, para que a gente consiga ir aprendendo e se adaptando, né, a essas mudanças.
Exatamente. Eu tive que dar uma breve montada aqui no microfone, porque a tosse veio com tudo. Percebi. Mas voltando, eu acho, Kel, que a gente acabou falando tudo que a gente tinha planejado para esse episódio, né? Como fomos sucintas. A gente já falou tanto desse assunto que ficou bem claro, assim, foi bem fácil. E aí a gente entra no nosso a gente deu a compensada no equilibrada do episódio de episódio IA, né? passado. E aí eu acho que a gente entra no nosso amado quadro Histórias de Pira. Eu prometi nesse primeiro episódio, no primeiro episódio dessa temporada que ia ter uma vinheta. Agora vou eu ter que arrumar uma vinheta até o final da temporada. Não se iludam, não vai ser nesses 4 primeiros episódios. Até o final da temporada essa vinheta vem, não precisa se preocupar. Rai vai Aguardamos. Aguardaremos ansiosamente. Mas vamos para nossa história de pira. Tu vai daí, Kel? Eu vou daqui. Estou ansiosa para ler, porque eu não li as histórias ainda, né? Eu não li nada, que eu queria ter a reação na hora, a surpresa na hora. Vamos lá. Histórias de pira. Enquanto não vem a vinheta, eu vou fazendo a minha própria vinheta aqui. Preparei todo o workshop online. De um workshop falando de workshop, hein? Olha que gancho maravilhoso. Não vou falar nada, não. A Rayane já deu spoiler em outros episódios. Eu dei spoiler em outros episódios. Vamos ver os outros episódios para a gente chegar na conclusão. Né? Preparei todo um workshop online. Divulguei, vendi ingressos, organizei cada detalhe. Testei a plataforma, revisei o material, fiz até um checklist para garantir que nada sairia do controle. No dia do evento, tomei meu café, revisei os últimos pontos e abri o Zoom com aquela sensação de missão cumprida. Faltavam 5 minutos para começar e ninguém entrava. Meu Deus do céu. Esperei mais um pouco, achando que era só um atraso, né? Achando que era só um atraso normal. Então começaram a chegar mensagens desesperadas. O link não está funcionando, você mudou a sala? Estou aqui, mas não te vejo. Meu coração gelou. Foi aí que percebi. Simplesmente esqueci de ativar a sala do Zoom. Estava ali, linda e pronta para brilhar. Adoro. Enquanto todo mundo tentava entrar em um link que não levava a lugar nenhum. Respirei fundo, eu também já estou respirando aqui, eu estou aflita. Me imaginando nessa situação, suando. Respirei fundo, configurei tudo o mais rápido possível e avisei aos participantes. Alguns já estavam quase indo embora, outros entraram rindo da situação. No final, consegui contornar o caos e ainda brinquei que aquilo tinha sido um teste prático sobre resiliência. Afinal, se tem uma coisa que empreender ensina, é lidar com imprevistos. Eu amei essa história de pira. Meu Deus do céu, me identifiquei tanto. Eu me imaginei no lugar. Eu me imaginei no lugar total. Cara, eu acho que essa é uma das habilidades que a gente mais precisa ter ao empreender. É saber lidar com a crise. Saber como se comportar na hora que a crise acontece. Eu tenho uma experiência boa com lidar com crise, porque eu trabalhei durante 8 anos com atendimento ao público, né, gerenciando um cinema. E várias situações de perrengue acontecem, várias situações imprevistas. E a gente tem que arrumar uma solução na hora, além de lidar com todo o transtorno para o cliente, que no caso dela, para os alunos, né? Lidar com aquela problemática, tentar amenizar o transtorno daquela situação. Com o tempo a gente vai ficando mais safa, porém, situações novas sempre acontecem para testar nossa capacidade de resiliência, pode ter certeza. Eu costumo dizer que empreender é o maior ato de autoconhecimento que uma pessoa pode ter. Porque lhe ensina a entender o mundo de tantas formas. Você realmente se sente mais forte no fim das contas.
Bem, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente compensou o fato do nosso último episódio. A gente falou mais do que a matraca no último episódio. Aí a gente compensou esse fato no episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários as suas percepções. Aqui na descrição também vai estar o link para vocês contarem vossas histórias de pira. E também o link das nossas redes sociais, mas de toda forma, o de Kel é @KerlaneReal, o meu é @RaianeSté, Raiane com Y e 2 N's, Sté, STHE, e o do Pod é Pod Irpira. Fiquem à vontade para nos acompanhar. A gente constantemente posta coisas lá em relação à construção de negócios, a vendas, a desenvolvimento, um pouco dos bastidores. No Pod, a gente pede a opinião de vocês em qual o próximo episódio que deve ser gravado. Sempre que a gente faz reunião de pauta, a gente bota lá uma caixinha para vocês responderem e pedirem o episódio. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!